Sejam muito bem-vindos novamente ao curso onde a gente vai falar sobre a experiência jornada do paciente enquanto internado. Se você está assistindo essa aula, provavelmente você faz parte do meu time de Nutri. Se não, eu vou me apresentar. Meu nome é Janice Campos, sou nutricionista clínica, intensivista, especializada em nutrição e oncologia, fitoterapia, nutrição esportiva e também coordenadora clínica num hospital. Nessa aula número 2, nós vamos falar do papel da nutrição enquanto o paciente está internado. A alimentação, primeiramente, ela é vista como eu vou nutrir o meu paciente ou como eu vou evitar a desnutrição intra-hospitalar para que ele fique menos tempo internado, diminuindo as chances de infecção hospitalar, entre comorbidades e até mesmo desfecho clínico negativo. Mas aqui a gente tem que pensar que a alimentação ela também é uma via de conforto para que ele suporte o tempo de internação. O que acontece é que na teoria o que a gente aprende na faculdade, nós temos ali as texturas das dietas, as especificações das dietas, nós temos dietas modificadas, nós temos um fluxo de processo. Só que na prática, a rotina é caótica se a gente não tem fluxos e processos muito bem estruturados, o que é, infelizmente, muito comum nos dias de hoje. Nós temos faltas nas equipes, nós temos imprevistos, nós temos muitos fluxos acontecendo ao mesmo tempo. E o que eu vou te falar, nutricionista, é o que eu falo para o meu time. Saiba quais são as suas prioridades e quais as petecas você pode deixar cair. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, o horário da dieta, de entrega da refeição no andar pode ser impactado. Por mais que a sua cozinha esteja caótica, por mais que você tenha falta, uma equipe que está defasada naquele dia, ou o forno quebrou, alguma coisa aconteceu, e sempre acontece alguma coisa, não se engane, sempre acontece alguma coisa, o paciente não pode de forma alguma ser impactado. Ninguém no andar tem que saber o que está acontecendo diante da sua equipe. Tudo bem? Então, a rotina e meio caos a gente vai falar durante o curso, mas o que eu sempre vou falar é, saiba as suas prioridades. A sua prioridade sempre vai ser o paciente, claro, mas dependendo do horário, você precisa tomar decisões muito rápidas e eu vou te trazer um exemplo agora no momento. Se por um acaso a rampa está atrasada, a rampa é onde a gente faz o porcionamento das dietas, você precisa escolher entre eu vou clinicar ou eu vou liberar a dieta. Eu vou liberar a dieta, depois eu faço a admissão. Se você tem admissão do dia, admissão atrasada, e você tem um número de 40, 50 admissões naquele dia, tá com um time clínico em menor número, você vai priorizar as admissões que vencem no dia, ou seja, elas vão atrasar, ou as atrasadas. Você não vai fazer retorno, você não vai fazer admissão que acabou de chegar, um paciente que chegou tem 1 hora. É a questão da prioridade. Então, ao meio ao caos, você vai fazer escolhas e saiba fazer as suas escolhas. Principalmente, preciso falar sobre a questão da presença. Quando você gera confiança no paciente, gera confiança na sua equipe, isso se dá pela sua postura, pela sua presença, pela sua fala, pela coerência entre o que você fala e o que você faz. Um nutricionista, como eu sempre falo, ele é líder, mas ele lidera pelo exemplo, pela sua postura. O nutricionista, ele é referência dentro do SND. Então, precisa existir uma coerência entre o que ele fala, o que ele prega e o que ele faz de fato no seu dia a dia. A estrutura de um programa, deste programa em si, baseado nesses livros que eu falei, se a Disney administrasse seu hospital, que é um deles que foi feito, foi utilizado como base para esse curso, a gente precisa pensar em como eu vou instalar um programa de jornada de experiência do paciente. Primeiro, eu preciso ter um time clínico que exerce a postura de liderança. Liderança não é comando, não é mandar, não é ser chefe. Ele inspira pelo exemplo. Ele é coerente entre o que ele fala e o que ele faz. Nós precisamos investir fortemente em capacitação do time operacional. E aqui eu estou falando da cozinha, da copa, do técnico de nutrição, que inclusive também é o braço direito do nutricionista. Nós precisamos pensar na capacitação periódica, ou seja, constantemente eu preciso capacitar, treinar, passar lista de presença. A equipe precisa assinar para você registrar que realmente foi feito um treinamento.
Isso traz, inclusive, um sentimento de pertencimento àquela equipe. Quanto mais munida de informação, mais autonomia e segurança ele vai ter nele e em você, nutricionista. Você é a referência da sua equipe. Lembre-se sempre disso. A padronização de processo vai garantir a qualidade linear do começo ao fim do processo. Desde o recebimento da mercadoria até a alta do paciente, existe um fluxo gigante, com altos e baixos na internação do paciente. Nós precisamos pensar, quando a gente pensa em jornada do paciente, quais são os instrumentos de avaliação que eu vou conseguir aferir. Lembre-se, aquilo que você não mede, você não melhora. Você não sabe onde você está errando, onde você está acertando, se você não tem ferramentas para avaliar. E isso vem desde um NPS, que é muito comum em hospital, por exemplo. Como é possível avaliar cada etapa, cada processo que eu tenho, quais são os meus gargalos, você precisa ter essa noção, essa visão sistêmica que você precisa olhar para todo o seu fluxo, quais são os pontos de gargalo, quais são os planos de ação que você consegue executar para desafogar o seu fluxo para não impactar o paciente. Então, existem vários instrumentos de avaliação, um deles é o NPS, um deles é a questão, a planilha, você consegue planilhar, se você tiver um concierge no hospital, você consegue também planilhar esses resultados, onde você monitora a sua eficácia de plano de ação, e nós precisamos pensar num ciclo contínuo de melhoria. Não pode parar nunca. Sempre pode melhorar alguma coisa, mas eu vou ensinar como que faz também. Aqui eu vou falar para vocês sobre a cultura de experiência da jornada do paciente. Então, você precisa ter em mente sempre treinamentos periódicos com a sua equipe, todos da sua equipe. Precisamos ter manuais atualizados, aonde foi formalizado fluxos e processos, para que quando um integrante novo entre, ele consiga ter acesso a esse material, aonde quando você tiver dúvida, você pode ir lá pesquisar, inclusive foi feito esses dias, onde nós ficamos com dúvida, uma preparação com leite. Falei, opa, vamos pesquisar no manual, e lá estava falando realmente a data de validade daquela preparação, onde nós precisamos de processos. O que é um processo, Janice? O processo é começo, meio e fim, a finalidade e qual é o resultado que você deseja. Porque quando você só faz sem entender para que fim é, você não sabe mensurar. Nós precisamos ter reuniões periódicas, o que chamamos de random na enfermagem, por exemplo, onde em 5 minutos você faz ali a passagem de plantão com o time de COPA entrando, onde você libera eles, você vê quem faltou, faz o redimensionamento. Periodicamente você pode fazer a conversa do dia, vocês podem falar do uso de EPI, por exemplo, higienização das mãos, é sempre bom a gente reforçar. Nutri, é muito importante que você tome café e almoce com a sua equipe de copa, com a sua equipe de cozinha, que você seja próximo deles também. E essas reuniões podem ser informais, então não só reuniões formais. Agora, claro, o time clínico é muito importante que faça passagem de plantão. Nessa passagem de plantão, vocês podem falar sobre os pacientes mais críticos, clinicamente falando, pacientes como red flag, que são pacientes que são mais poliqueixosos, mais críticos, onde requerem um nível de atenção e acompanhamento maior, não só do time clínico, mas da concierge, por exemplo, também. E nós precisamos pensar nos indicadores. É imprescindível. A produtividade do Nutri, nós precisamos pensar o quanto a nutrição foi demandada. Se você tem uma equipe de MTN, a dieta prescrita versus infundida também é importante. Nós precisamos olhar todos os indicadores, e nós temos milhares para falar aqui. Mas um deles, que é dificilmente mensurável, é a questão da percepção de satisfação. Você tem planilhado ou já viu, e eu acredito que seja difícil você ter visto, eu vi algumas vezes em alguns hospitais, nós tínhamos planilhado as maiores queixas. Então, era óbvio que eu precisava começar por ali. Então, a queixa da falta de variedade, só carne e frango, isso é a maior queixa do paciente internado. A falta de variedade, muitas vezes a temperatura, às vezes o paciente reclamava do talher. Então, você precisa monitorar quais são os seus maiores detratores, qual plano de ação você vai tratar. Lembra do 80-20 de Pareto? Não sei se eu já comentei com vocês. Uma ação muito bem
feita, assertiva, vai te trazer um maior resultado do que milhares de ações aleatórias que podem ser, inclusive, custosas e que nada vai adiantar e não vai melhorar a experiência do paciente, muito menos a sua nota. Aqui eu vou falar de algo extremamente importante, muito comum e extremamente difícil para o nutricionista que ainda não é aquele nível experiente, que é a gestão da insatisfação. Como entrar e sair de uma situação sem embate para conseguir reverter uma insatisfação de um paciente, de um acompanhante que está internado. Então, primeiro, você tem que ter em mente que a reclamação é um pedido de socorro. É muito melhor aquele paciente que te procura, que abre uma ouvidoria, que reclama, do que um paciente que fica quieto e somente quando sai é que registra a insatisfação. Ou pior, ele vai falar para todo mundo que aquele hospital não é bom, que a nutrição não é boa, a enfermagem não é boa. Você não conseguiu a tempo reverter essa situação. Então, quando um paciente te procura para fazer uma queixa, você precisa estar aberto. O olho, o ouvido, o coração e a boca fechada. Ouça o que ele tem para falar e filtre. Deixa eu te falar uma coisa, não é sobre você. Não leve para o coração. Ele não está falando de você, ele está falando de uma insatisfação dele, baseado no filtro dele, na experiência dele. Então, vamos se colocar no lugar do paciente. Se você estivesse no lugar dele, você faria igual ou pior? Provavelmente até pior. Então, nós precisamos validar o que ele está sentindo, sem interrompê-lo. Vamos ser sucinto e resolutivo. Aqui, quando eu falo de resolutivo, preciso gerar confiança, reduzir um desgaste e falar, vou resolver agora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um paciente estava insatisfeito com o padrão da dieta servido. E eu perguntei, o que você come na sua casa? O que você gostaria de comer? E ali tem que ter cuidado com essa pergunta, porque às vezes ele vai falar um filé mignon, e aí você não tem, tá? Um salmão, e aí você não tem. Mas ali eu consegui identificar o que o paciente queria, e eu falei para ele, eu só te peço 10 minutos. E eu mesma preparei a refeição dele, coloquei os itens, era um de jejum, coloquei os itens na bandeja e levei. Ali eu estanquei a insatisfação, fiz a formalização no sistema, sempre formalização no sistema. Acompanhe, monitore quando você perceber que você ganhou a confiança dele. Garanta que sempre vai manter o padrão. Que sempre vai ter o item que você prometeu e que a copeira não vai trocar e vai entregar exatamente o que você combinou. Isso é extremamente importante e é de sua responsabilidade. Como? Treinamento com a copeira, conversar com a copeira e acompanhar, monitorar. Tá? Nós precisamos responder com responsabilidade, dar o devido retorno, a tratativa, sem muita explicação e justificativa. Ah, mas é porque o padrão é assim. Ele não quer ouvir isso. Ah, mas ele não quer ouvir nada disso. Filtra o que ele está falando, não leva para o coração, postura, ganha a confiança dele e seja resolutivo. Paciente está alterado, sai o mais rápido possível do quarto. Não fique esticando o assunto e muito menos justificando, porque isso vai deixar ele muito mais nervoso. Ele está pedindo socorro, só que pedindo socorro de uma forma alterada. E você, como profissional que não está doente, não está internado, não está na situação de risco que ele está, precisa manter a sua cabeça fria. Saia do quarto o mais rápido possível. Seja resolutivo, acompanhe e ganhe a confiança dele. E isso eu tô falando, por exemplo, a temperatura foi inadequada, a comida estava fria, seja resolutivo, vou trocar o seu prato agora. E aí fala para ele um prazo, me dê 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos eu vou resolver. Mas acompanhe, não delegue e largue, acompanhe. Você é um nutricionista, lembra? Você é referência para ele e para sua equipe. Então faça um monitoramento até realmente a solução já ter sido entregue ao paciente. Coloque-se à disposição dele, faça um monitoramento muito mais próximo e ele vai ficar super tranquilo e grato. Ali você consegue reverter a insatisfação. Então, recapitulando, Nutri, tá numa situação de embate, de insatisfação, falar o menos possível, sem justificativa, seja resolutivo e não falador. Resolva, acompanhe, monitore, filtre o que ele está falando, mantenha a postura, mantenha a calma, saia o mais rápido possível da situação.
e aí você consegue reverter. Vamos colocar no lugar do paciente. Eu, como paciente, eu não seria uma paciente muito fácil. Eu já te falo isso, tá? Porque quando a gente está sentindo dor, ou quando é alguém que a gente ama, nós não somos muito racionais. Então, nós precisamos manter a calma, pensar rápido, sob pressão, acompanha, monitora e finaliza a situação até resolver. Resumindo, então, essa aula na jornada, né, da experiência do paciente, a abordagem inicial ao leito com uma escuta ativa, com um sorriso no olho, sorriso no rosto, uma voz, o tom de voz, a postura, ombro, o jaleco impecável, uma postura impecável que fornece confiança e credibilidade para aquele paciente. A sua explicação, ela precisa ser clara. Não é para você dar aula para ele sobre o padrão da dieta da textura, não é para você fazer uma palestra e não é para você falar termos técnicos, mas você precisa ser sucinto, claro e entender quem é esse paciente, coletar as informações que você precisa para saber quem é esse indivíduo. A entrega precisa ser impecável, desde a qualidade do horário, dos itens, de tudo que você combinou com esse paciente. Entregue exatamente a expectativa dele e você vai ganhar a satisfação desse paciente. É simples assim. Alinhamento de expectativa. O atendimento, se houver intercorrência em insatisfações, gerenciamento de insatisfação, pensar rápido, seja resolutivo. E claro, você precisa dar o devido retorno, caso tenha alguma insatisfação, fazer o gerenciamento, monitorar e encerrar. Caso não tenha tido nenhuma intercorrência, você se despede desse paciente. Deseja um bom retorno para casa e aí você vai ficar na memória dele. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Próxima aula a gente vai falar dos perfis do nutricionista que eu já mencionei anteriormente, como a gente sair de um nutricionista que está como invisível ou como é reativo para um nutricionista com uma postura muito mais experiente, muito mais com credibilidade, para que você performe melhor no seu trabalho. Até lá.